Aleluia. Paz do Senhor, queridos, amém? Amém? Está feliz com Jesus? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor aí? Aleluia. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel, grande, justo e poderoso. Nós vamos compartilhar nesse momento agora a palavra de Deus e eu convido você a abrir o seu coração e permitir que o Espírito Santo do Senhor fale a sua vida, no nome de Jesus. Eu sei que talvez você está aí preocupado, pensando em algumas coisas, mas nessa hora, permita que o Espírito Santo do Senhor, ele venha de encontro aí a sua necessidade, porque você dando ouvido à voz do Senhor, o Senhor ele vem, ele fala a sua vida, ele te fortalece, ele te renova, ele te alegra e ele dá direção aos seus passos, porque ele é Deus sabedor de todas as coisas, amém? Você pode abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu João, no seu capítulo de número 21. Evangelho de Jesus Cristo, que segundo escreveu João, capítulo de número 21. Nós estaremos lendo alguns versos desse texto, que você possa acompanhar a leitura aí, no nome de Jesus. Diz assim a palavra de Deus: depois destas coisas, mostrou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades, e mostrou-se do seguinte modo: estavam juntos Simão, Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou pescar. Disseram-lhe eles: nós também vamos contigo. E eles saíram e imediatamente entraram no barco, e naquela noite não pegaram nada. Mas vindo amanhã, Jesus ficou na praia. Mas os discípulos não sabiam quem era Jesus. Então disse-lhe Jesus: filhos, tendes algum alimento? E eles responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede do lado direito do barco e o achareis. Lançaram-no, portanto, e eles não eram capazes de puxá-la por causa da quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Ora, quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a sua capa de pescador, porque estava despido, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos vieram no pequeno barco, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados, arrastando com eles a rede com peixes. Logo que vieram para a terra, eles viram ali brasas, e um peixe posto em cima delas, e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhaste. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e apesar de serem tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhe Jesus: vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousavam perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e pegou o pão, e deu-lhe semelhantemente ao peixe. E foi esta a terceira vez que Jesus mostrou aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. E assim, tendo ele jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que esses? E ele respondeu: sim, tu sabes, Senhor, que eu te amo. E ele disse: apacenta os meus cordeiros. E ele disse novamente pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele disse: sim, Senhor, tu sabes que eu lhe amo. E ele disse: apacenta as minhas ovelhas. E ele lhe disse pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, gostas de mim? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: gosta de mim. E ele lhe disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu gosto de ti, ou que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Pai, nós te amamos,
te louvamos e te bendizemos, porque Tu és um Deus fiel, um Deus santo e poderoso. E aqui, Senhor, nós estamos para render um culto de gratidão a Ti, de louvor a Ti, de adoração a Ti. Mas também viemos aqui porque somos necessitados de ouvir a Tua voz. Então, Pai, que o Teu Espírito Santo, ele tenha a liberdade nesse lugar, nesse momento, e que a Tua voz, que o Teu querer, ele venha, Senhor, reinar em nossas vidas, e que mediante, Senhor, aquilo que o Senhor tem a entregar aos Seus filhos, nós possamos estar aqui preparados e atentos para receber nessa noite, em nome de Jesus, amém e amém. Amados, quando nós vamos falar sobre o chamado de Jesus em nossas vidas, nós temos isso como algo prazeroso, algo que é imensurável, porque o propósito de Deus foi nos fazer participante da sua glória, foi nos fazer participantes da obra por Ele idealizada, foi fazer com que eu e você, homens comuns, pudéssemos partilhar de tudo aquilo que nós lemos aqui na palavra, que em relação aos feitos do Senhor, em relação à salvação, em relação à cura, em relação à libertação, em relação à transformação de vida, tudo aquilo que Deus projetou ao homem, o Senhor permite com que eu e você sejamos participantes de tudo isso, mediante a nossa fé, mediante a nossa obediência, mediante a querer entender, ouvir e obedecer a palavra dEle através do seu Evangelho. Nós começamos a viver feitos grandiosos, começamos a viver coisas que são inexplicáveis aos olhos humanos, começamos a vivenciar de uma lógica humana, coisas que são infundadas em nossa mente, ou são fatos que, quando acontecem, nós procuramos explicações e não conseguimos defini-la, nós procuramos meio para passar aquilo a alguém e não conseguimos expressá-lo, a não ser dizer foi Deus que permitiu, foi Deus quem fez, foi Deus quem abençoou, foi Deus quem curou, foi Deus quem salvou, porque por mais que procuremos em nosso meio, ou em nosso vocabulário, uma palavra ou uma justificativa para esclarecer os feitos de Deus, nós seremos falhos, não conseguiremos dizer em sua essência o que representa o agir de Deus na nossa vida, na nossa casa e na nossa família. Quando eu paro aqui e vou meditar nesse texto, ao qual nós lemos aqui nessa noite, mas eu quero que você, juntamente comigo, faça uma caminhada na Bíblia, porque eu quero fazer um relato de um texto muito semelhante a esse, que está lá no Evangelho de Lucas, no seu capítulo de número 5. Você vai ver que dentro da narrativa de Lucas, nós vamos encontrar Jesus, ele um primeiro contato com os seus discípulos. Ele tendo ali um primeiro contato com esses homens que viriam a segui-lo, viriam a ser os seus discípulos, seriam aqueles por ele escolhido para fazerem a diferença, para que continuassem o propósito de Deus estabelecido. E nós vamos entender que quando Jesus, ele já inicia o seu ministério, e agora ele está aqui próximo a Galileia, Lucas, ele coloca aqui no seu capítulo 5 que uma multidão de pessoas está acompanhando a Jesus, porque Jesus já havia curado, e agora Jesus está pregando, Jesus está ensinando, e essas pessoas estão ali caminhando atrás de Jesus, porque percebem que ele, Jesus, ele tem uma palavra que muda a vida, ele tem uma maneira de falar que atrai as pessoas, ele tem uma maneira de trazer uma explanação da palavra de Deus, da maneira que aquele que está ouvindo, ele fica atento, ele passa ali horas e horas e horas e horas, e essas pessoas então decidem estar com Jesus, decidem caminhar com Jesus, e o texto vai dizer que Jesus, chegando então próximo ao mar da Galileia, ele avista ali barcos parados, 2 barcos parados, e Lucas fala assim, que aqueles homens, os pescadores, estavam lavando as suas redes, e Jesus, na necessidade de falar, na necessidade de trazer aqueles homens para perto de si, ele pede um daqueles barcos emprestado. E nós vamos entender pelo texto que o barco emprestado foi de Pedro. Pedro decide então ouvir e dar então a condição de que Jesus pudesse pegar aquele barco e fosse ali falar coisas do reino. O texto começa a dizer então que ele se afasta um pouco da margem e fala, e fala, e fala, e fala. Não tem aqui um tempo que ele falou, mas nós entendemos que dedicou-se muito tempo a isso.
E aqueles homens agora ali junto com Jesus, olhando ele falar, Pedro, João, Tiago, estão ali olhando, e Jesus falando, ensinando. Num dado momento, Lucas ele coloca aqui a narração dizendo assim, e quando ele terminou de falar, que é o versículo 4 do capítulo 5, ele disse assim, olha, velejai para o profundo, e lançai a rede para um arrastão. Ele convida aqueles homens agora a ir mais fundo com aquele barco, para que eles pudessem ali lançar a rede, para que pudessem pescar. Mas a história vai nos dizer que esses homens, após uma noite de trabalho, após uma noite de se dedicarem em alto mar, Pedro em sua palavra ele vai dizer, olha, nós trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Mas ele já percebe que Jesus, quando ele fala, ele tem uma essência diferente, mas ele coloca aqui, olha, mas segundo a tua palavra, eu lançarei a rede novamente. Nós não estamos falando aqui de alguém que já sabia quem era Jesus. Nós não estamos falando aqui de alguém que já havia vivido um milagre de Jesus. Nós estamos falando aqui de alguém que ouviu a voz de Jesus e decidiu obedecer. Alguém que ouviu a voz de Jesus e decidiu fazer aquilo que ele estava pedindo. É para lançar a rede, tá bom. Pela ótica humana, ele podia falar, o que você entende de mar? O que você entende de pesca? As redes já estão lavadas, as redes já estão limpas. Nós trabalhamos a noite toda e nada pegamos. Muitas vezes eu e você estamos caminhando diante de Deus, estamos buscando experiências com Deus, estamos buscando relacionamentos com Deus, noites e noites e noites e noites e noites, e nada pegamos, noites e noites e noites e noites, e nada pegamos. Mas hoje Deus ele vem aqui e lança uma ordem para a sua vida. Ei, a ordem não é parar, a ordem não é desistir, a ordem não é recuar. Se necessário for, pegue a rede e lance novamente no mar, porque do céu vem a resposta que você precisa. Aleluia. O texto vai dizer que quando ele lança a rede, vem tanto peixe, que eles sozinhos não dão conta de puxar lá. Eles pedem para os outros pescadores ajudar a tirar essa rede. Esses homens ficam espantados, maravilhados com aquilo que Jesus está fazendo. Porque quando Jesus resolve agir, nós ficamos espantados. Quando Jesus resolve agir, ele muda o quadro, ele muda o fato, ele muda a história. Quando Jesus resolve agir, ele pega o drogado, o delinquente, aquele que adulterava, aquele que furtava, aquele que roubava, transforma de uma maneira tal que quando nós olhamos, nós ficamos espantados. O que é que aconteceu? Aqueles homens ficam espantados, estavam maravilhados. E Jesus olha para eles no versículo de número 10, e vai dizer que ali estava também Tiago e João, e estavam todos ali admirados. E Jesus, percebendo que eles estavam assustados, admirados, Jesus olha para eles e fala assim: não temas. Você está preocupado porque você pescou peixe em grande quantidade em um lugar que você trabalhou a noite toda e não conseguiu nada? Você está espantado porque em um lugar que para você é infrutífero, mediante a uma palavra de Deus, Ele faz frutificar, Ele faz nascer vida, Ele faz nascer peixes. Jesus fala para ele: não temas. E o texto vai dizer, versículo de número 10 do capítulo 5, de agora em diante, eu farei de vocês pescadores de homens. E Lucas, ele narrando, ele coloca aqui no versículo 11, e levando os seus barcos para a terra, abandonaram tudo e seguiram a Jesus. O segredo de entender o chamado de Deus é abandonar tudo aquilo que eu acho que é prioridade em minha vida.
Aqueles homens viviam de pesca, a família deles dependiam da pesca, as contas deles eram pagas através do trabalho deles na pesca. Mas quando Jesus chega e fala assim: vem comigo, que eu vou fazer de vocês pescadores de homens. O texto fala que eles puxam o barco para a terra, abandonam tudo e começam a seguir a Jesus. Muitas vezes não vivemos feitos grandiosos de Deus em nossas vidas porque ainda não conseguimos renunciar às nossas vontades. Muitas vezes a sua casa não vive resposta de Deus ainda, porque ainda você está priorizando aquilo que você quer, não aquilo que Deus quer. Você está priorizando aquilo que traz paz ao seu coração, não a paz de Deus que vem sobre a sua vida. Você está priorizando os seus resultados, mas não o resultado gerado pelas ações de Deus em sua vida. Esses homens deixaram tudo, e a história vai dizer que após eles deixarem tudo, abandonarem tudo, eles começam a viver coisas grandiosas, Márcio. Eles começam a andar com Jesus pela Galiléia, pela Judéia, por Samaria, por Jerusalém. E Jesus, em seu ministério, ele vai ensinando. Em Jesus, em seu ministério, ele vai curando. Em Jesus, em seu ministério, ele vai formando o caráter daqueles homens. Em Jesus, diante de tudo aquilo que ele ia fazendo, ele iria orientando aqueles homens, falando a respeito do reino dos céus, falando a respeito de salvação, falando a respeito de perdão. Esses homens começam a viver em suas vidas uma trajetória, sonhos que para eles, pastora, jamais sonhados, planos para eles jamais planejados. Eles começam agora a ver projetos de Deus que dentro de um barco no mar eles jamais sonharam em viver. Eles começam a viver ali durante esses 3 anos, ou 3 anos e meio, que Jesus esteve com eles, coisas que eu e você jamais conseguiremos entender. Por mais que nós leiamos a Bíblia, nós não vamos conseguir aqui trazer uma ideia do que foi que aqueles homens viveram. Queridos, multiplicação de pão, multiplicação de peixes, Jesus chegar diante do morto e dar ordem para o morto levantar, ressuscitar. Jesus chegar diante do aleijado, do cego de nascença e falar para ele assim: olha, ser curado. Aqueles homens começam a experimentar coisas que jamais sonharam. E eles começaram a viver isso por quê? Porque ouviram a voz do Senhor dizendo: vem comigo que eu vou fazer de vocês. Você chegou aqui hoje porque você um dia ouviu a voz do Senhor falar a sua vida. Você chegou aqui hoje porque você ouviu a voz do Senhor falar ao seu coração: eu tenho sonhos para você, eu tenho grandes projetos a você, eu tenho sonhos à sua família, para a sua casa, no seu trabalho, eu tenho coisas grandiosas a você. Mas a pergunta que eu lhe faço mais uma vez: será que nós deixamos as nossas vontades para trás para atender esse chamado de Cristo? Porque vivemos em um ciclo de coisas viciosas, hábitos viciosos. A nossa vida acaba se tornando uma rotina, porque não conseguimos focar em Jesus, porque não conseguimos olhar para Jesus, porque não conseguimos priorizar a Jesus, porque não conseguimos nos deleitar em tudo aquilo que o Senhor tem para nós através da sua palavra. Mas esses homens, eles viveram esses 3 anos maravilhosos. Homens que caminharam, aprenderam, sofreram, tiveram medo, quiseram desistir, quiseram parar com tudo, mas quando olhavam para Jesus, eles falavam assim: nós não podemos parar. Quando olhavam para Jesus, eles falavam assim: eu não posso voltar atrás. Quando olhavam para Jesus, eles diziam assim: eu não posso abrir mão desse projeto que esse homem começou lá na beira do mar da Galileia. Eu não sei onde Deus começou um projeto na sua vida.
Eu não sei se foi na beira do mar, se foi na beira da praia, se foi na beira da cama, se foi na beira da rua, se foi num ponto de ônibus, eu não sei onde foi que Deus tocou em seu coração e idealizou um projeto em sua vida. Mas eu tenho certeza, e quero aqui agora em nome de Jesus lançar sobre a sua vida essa palavra dizendo que aquilo que o Senhor planejou e sonhou para a sua vida, você viverá, porque o Senhor é quem tem o controle de todas as coisas. Ele é quem tem o controle de todas as coisas. Mas, num dado momento, você vai ver que Jesus ele tem que cumprir um propósito maior. Jesus ele tem que cumprir aquilo que Deus idealizou para ele. Que ele viesse ao mundo, nascesse homem, e também no mundo morresse para perdão dos pecados. Chega o momento de Jesus caminhar até a cruz, carregar a cruz, ali ser crucificado, açoitado. E esses homens, eles fogem, se escondem. A história vai dizer, e a Bíblia fala que Pedro, por sua vez, ele nega a Jesus, confirmando aquilo que Jesus havia dito a ele. Mas esses homens, após o terceiro dia, Jesus ele aparece e começa então a fase de finalizar aquilo que ele projetou enquanto homem para a sua ascensão a Deus, para que aqueles homens continuassem o ministério por ele iniciado. Jesus ele vem, após a sua ressurreição, ele aparece a Maria Madalena, depois ele aparece aos 11, e esses homens, eles entendem sim, que aquilo que ele havia dito, que ele ressuscitaria, se cumpre. Mas ainda não é o fim, não é o momento crucial da narração ou da história. Eles ainda têm uma esperança maior, eles ainda buscam uma direção maior. E João, em sua narrativa, onde nós lemos aqui, nós vamos ver que quando ele vai narrar sobre essa terceira aparição de Jesus aos seus discípulos depois de ressuscitar, ele começa a pontuar aqui situações que, quando nós paramos para ler o texto, muitas vezes nós lemos de uma forma desconexa, não analisamos texto, contexto, mas quando você para e busca juntar essas ideias, você vai ver que depois de todas essas coisas, ele começa dizendo assim: Jesus, ele mostra-se outra vez aos seus discípulos. Depois de todos esses fatos passados, depois de haver ressuscitado, essa é a terceira vez que ele novamente aparece aos discípulos. Aí eu fico pensando, Jesus morreu, ressuscitou, ele já apareceu uma vez, para nós seria suficiente para acreditar que ele estava vivo. Ele aparece uma segunda vez, para mostrar, falar assim: olha, eu estou vivo. Mas João tem questão de falar assim: olha, e pela terceira vez, porque Jesus queria realmente mostrar para aqueles homens que ele estava com eles, que o Cristo da cruz havia ressuscitado, abandonado o túmulo e estava ali com eles. E muitas vezes eu e você olhamos a nossa vida e não conseguimos entender Jesus se manifestando ao nosso lado em pequenos detalhes, em pequenas situações. Jesus mostrando para você que Ele está ao seu lado em situações, em detalhes, que muitas vezes não temos fé suficiente. Mas, como João narrou aqui, depois dessas coisas, Jesus apareceu novamente. Eu quero dizer a você que depois de todas essas coisas que você viveu ou está vivendo, Jesus, mais uma vez, se necessário, Ele aparecerá para você entender de uma vez por todas: o sonho não parou, o projeto não parou, Ele é Deus e quer usar a sua vida. Vai dizer que eles estão juntos. E estar junto, Johnny, é difícil. Estar junto em um momento de dificuldade é difícil. Estar juntos, até mesmo
mesmo dentro de um casamento, em um momento de dificuldade ou conflito, é difícil estar junto. Você vai para um canto, vem uma doença, um vai para um lado, outro vai para o outro. Vem a dificuldade financeira, um vai para um lado, outro vai para o outro. Vem o desemprego, um vai para um lado, outro vai para o outro. Mas olha aqui, esses homens estão juntos. O estar juntos dentro desse texto, ele tem 3 palavrinhas, que significa unidade, propósito e comunhão. Só está junto quem tem unidade, quem tem o mesmo propósito e quem vive em comunhão. Porque a unidade, ela tem a origem de uma palavra que vem do latim, que significa unitas, e essa palavra, ela vai dizer de algo que é indivisível. Aqueles homens estavam juntos, dizendo para todo mundo que estava à volta: ei, ele pode ter ido, ele não está mais aqui ao nosso lado, mas nós estamos juntos. Será que você está junto? Será que você está unido com essa pessoa que está aí do seu lado? Será que você está unido aí dentro do seu casamento, lá no seu trabalho, na sua família? Será que tem unidade em suas ações? Será que tem unidade em suas decisões? Esses homens estão juntos. Unidade. Depois, propósito. O que é propósito? Propósito é algo que se deseja alcançar. Propósito é aquilo que você quer atingir. Propósito é o seu objetivo. E qual o objetivo que lhe trouxe aqui nessa noite? Qual o objetivo que fez você sair da sua casa e estar sentado aqui nessas cadeiras nessa noite? O nosso objetivo comum é estar aqui para adorar a Deus, engrandecer a Deus, agradecer a Deus, mas o objetivo comum ou incomum, que é o seu objetivo particular, ele pode ser diferente do meu, ou ele é diferente do meu. Tem pessoas que entrou aqui hoje pedindo por cura. Do outro lado tem pessoas que entraram aqui hoje pedindo uma porta aberta. Pessoas que entraram aqui pedindo por restauração. Pessoas que entraram aqui pedindo por libertação. Qual o propósito de você estar aqui nessa noite? E terceiro, a comunhão, a koinonia, que é a palavra grega que significa comunhão. Ou seja, esse termo se tornou muito comum entre os primeiros cristãos, que eles utilizavam ele em um sentido de companheirismo, em um sentido de participação, em um sentido de compartilhamento, em um sentido de contribuição, comunhão. Eu partilho dos mesmos ideais, eu divido com você o que eu tenho se necessário, eu contribuo com a sua causa se necessário. Essa é a ideia de comunhão. Ter os mesmos propósitos. E aqueles homens aqui no texto, eles estão no mesmo propósito. Mas o interessante é que, além de estar juntos, vivendo essa unidade, esse propósito, essa comunhão, eles estão ali diante do mesmo cenário, lá de Lucas 5, o Mar da Galileia, onde Jesus chamou, onde Jesus realizou a pesca maravilhosa, aonde eles abandonaram barco, abandonaram rede, deixaram tudo lá para seguir Jesus. Você percebe que a nossa vida, às vezes ela dá uma volta, e quando você percebe, você está no mesmo lugar que você iniciou alguma coisa. Você está no mesmo lugar que você iniciou um projeto e de repente você fala: meu Deus, parece que começou, vou ter que começar de novo, eu vou ter que recomeçar, eu vou ter que reiniciar. Mas não, talvez você só voltou ao ponto de origem para entender onde começou e qual o propósito de ter começado.
Porque muitas vezes nós estamos caminhando com tanta vontade, com tanta velocidade, com tanta intensidade, que nós esquecemos o porquê começamos, que nós esquecemos para onde estamos indo, que nós esquecemos o porquê fomos chamados, que nós esquecemos o propósito maior estabelecido por Deus. Aí sabe o que acontece? Deus faz a gente voltar. Sabe aquela coisa de lembrança de infância? Quando você volta a um lugar da sua infância, uma casa antiga, ou visita um tio, ou um avô, ou uma avó, e aquilo te traz uma alusão de algo que aconteceu, você fala, nossa, quando eu era pequeno eu costumava correr aqui, eu soltava a pipa aqui, eu jogava a bola aqui, eu brincava de pega-pega aqui, né? As meninas, né, as irmãs brincavam de boneca aqui, brincava de casinha, nossa, a minha avó, nossa, olha aqui a forma, né, a forma de bolo, né, atualmente ainda minha mãe tinha muitas coisas que ficaram da avó, e aí quando pegava a forma de bolo, que ela ia fazer um bolo, era automático, você não falava que era a forma de bolo da mãe, não, você falava a forma de bolo da avó. Por quê? A nossa memória nos leva a resgata tudo aquilo que um dia marcou. E o chamado de Jesus na vida desses homens marcou. O chamado de Jesus ali diante do mar da Galileia, quando ele disse, vinde após mim, fez eles abandonarem tudo, deixarem tudo e seguir a Jesus. E agora eles estão aqui no mesmo lugar. Só que agora Jesus não está ao lado deles. Só que agora eles já não são mais 3, você vai ler o texto aqui que eles já estão em 7, ou seja, aqueles 3, eles já não estão mais sozinhos, existem mais 7 pessoas partilhando ali desse momento com eles. Isso me faz entender que você pode até começar sozinho, ou com 1, 2 ou 3, mas quando você retornar ao lugar iniciado, Deus está dizendo que não vai ser mais você, nem 1, nem 2, nem 3, serão 4, 5, 6, 7, 8, 10, mediante a tudo que Ele estabeleceu, porque o propósito do reino é esse, agregar pessoas, vidas, almas, resgate e salvação. E vai dizer então que esses homens parados ali, de repente Pedro, ele olha para eles e fala assim, eu vou pescar. E quando o Pedro fala eu vou pescar, ele está dizendo aqui, eu vou voltar para o mar, eu vou pegar o barco de novo, eu vou pegar a rede de novo, e vou pescar. E eu entendo, e muitos vão dizer, Pedro está angustiado porque negou a Jesus, ele está decepcionado, ele está consigo mesmo desmotivado, frustrado em relação a tudo aquilo que ele fez. Mas eu, durante a leitura desse texto, o Espírito Santo falou comigo assim, Enéas, as maiores experiências de Pedro foram onde? Aí a gente para lembrar, né? A primeira experiência que marcou ele foi quando Jesus encontrou ele, mandou lançar a rede, ele já... Depois eles estão no barco por ordem de Jesus, atravessando para o outro lado, tem uma tempestade, eles ficam apavorados, Jesus se levanta lá, depois deles gritarem, Jesus fala, calma vento, acalma mar. Eles ficam espantados, outra experiência aqui. E a terceira experiência de Pedro, tempestade, vento, olham para o longe, vem Jesus andando sobre as águas, eles acham que é o quê? Um fantasma. Aí Pedro fala o quê? Senhor, se és tu, fala que eu vá até ti. Aí Jesus fala, então vem. Pedrão sai o quê? Sai do barco e começa a andar sobre as águas. Eu começo a entender que Jesus ele vai fazer com que eu e você tenhamos as experiências que marcaram a nossa vida. Ele traz hoje a nossa vida aqui para que nós voltemos a relembrar, ou voltemos a buscar aquilo que marcou a nossa vida. Qual experiência você teve com Jesus que você pode parar e dizer assim, pastor, a maior experiência que eu tive com Jesus foi quando eu estava fazendo isso. Jesus está falando aqui para alguém hoje, é isso que eu quero que você faça novamente. Por que você parou? Não era ali o lugar de experiência? Não era ali o lugar que você sentia a minha presença? Não era ali o lugar que você dava acesso ao Espírito Santo? Não era ali o lugar que você falava em línguas estranhas? Não era ali o lugar que você chorava? Não era ali o lugar que você se quebrantava diante de mim? Deus está dizendo para alguém aqui, é necessário você voltar aos lugares de maiores experiências da sua vida com Deus, para que aquilo que Ele iniciou a sua vida, você só entenda uma coisa, não acabou, não parou, é só um processo, porque a história continua.
é só um processo. E aqueles homens agora ali, por estarem em unidade, estarem vivendo o mesmo propósito de comunhão, eles falam assim: nós iremos com você. Você é louco, Pedro? A gente sabe o que acontece no mar, rapaz. A gente sabe o que se passa dentro do mar. Estar à noite no mar não é para qualquer um, não. Estar à noite no mar não é para qualquer um, não. Estar à noite no mar é para aqueles que realmente estão entendendo que o propósito de Deus é maior. Tanta coisa para fazer Pedro tinha. Pedro podia voltar para casa, Pedro podia ir lá atrás dos seus filhos, Pedro podia ir lá atrás da sua família, Pedro podia voltar e retomar os seus negócios de pesca. Pedro falou o quê? Foram 3 anos ouvindo Ele, foram 3 anos orando com Ele, foram 3 anos tendo experiências com Ele. Eu vou parar, eu vou desistir, eu vou nada. Pedro pega barco, Pedro pega a rede, arrasta para o mar, e os discípulos vão junto com ele. E na cabeça de Pedro, Jesus vai chegar, Jesus vai aparecer, Jesus vai se manifestar. Pedro, eu não sei se dessa vez ele esperava que Jesus viesse andando novamente. Pedro, eu não sei se dessa vez ele esperava que Jesus viesse do céu, para dentro do barco. Eu não sei se na mente de Pedro agora Jesus sairia das águas, mas uma coisa eu tenho certeza: Pedro, ele está ali, jogando rede e procurando Jesus. Jogando rede e procurando Jesus. Jogando rede e procurando Jesus. Mas muitas vezes, aquilo que eu e você queremos, gritamos para acontecer agora. Deus, ele olha e fala: espera. Espera. Não é porque você voltou para o mar, não é porque você pegou a rede, não é porque você está aqui. Não, espera. Porque nunca será você, sempre será Deus. Nunca será eu, sempre será Deus. E ele fala assim: espera. Porque o texto vai dizer que eles pescaram ou trabalharam a noite toda e nada pegaram. A história se repetindo de novo. A noite toda e nada. Aí você fala: mas só acontece comigo. Não, aconteceu com os discípulos. Mas só a minha vida é assim. Não, na vida dos discípulos de novo. Não, eu não sei quem gosta de pesca aqui. Eu nunca fui à noite para o mar, mas já fui de dia. Eu não tenho muita paciência para esse negócio. Mas eu só de ficar segurando aquela vara ali e nada fisga, ou quando fisga não pega nada e o peixe foge. Agora imagina a noite toda. A noite toda. Você jogando rede. E rede, quem sabe, dá trabalho, né? Tem todo um jeito, uma preparação. E joga para o lado e joga ela aberta, aí ela fecha, aí você nada de peixe. Aí você prepara ela de novo, irmão, e joga a noite toda. Aí talvez você está olhando aqui falando: pastor, eu não estou te entendendo. Irmãos, tem hora que você está jogando a rede uma vez, ela volta vazia, você quer desistir. Você está jogando a rede uma vez, ela está voltando vazia para sua mão, você quer parar. Mas não se esqueça, você não está mais sozinho, agora você está em 7 pessoas dentro de um barquinho. Então está na hora de compartilhar o trabalho de jogar essa rede, para Deus ensinar a você, ensinar aqueles que estão à sua volta, que Ele é quem está no controle de toda a situação. Eles trabalham a noite toda, a noite toda, a noite toda. Aí o versículo de número 5, para nós fica fácil aqui entender quando João escreve: então disse-lhe Jesus: filhos, tendes algum alimento? E eles respondeu: não. Para nós é fácil, Jesus perguntando, não, irmão. Mas você vai ver ali que vai dizer que
eles estão a uma certa distância, é pouca distância, mas eles não conseguem enxergar que era Jesus. Para eles era alguém que estava passando de manhã na beira da praia. Era só mais alguém de um dia comum. Era só mais alguém, talvez ali, caminhando ao seu trabalho. E ele então para diante daqueles homens que estavam no mar e pergunta: ei, vocês têm alguma coisa aí para comer? E o texto vai dizer que eles respondem: não. E esse não, para quem está dando ele, dói. É um não de uma noite toda sem resposta. É um não de toda uma noite de suor. É um não de toda uma noite. É um não de alguém que está ali buscando uma direção, de alguém que está ali buscando um algo maior, buscando uma experiência e não tem êxito. É um não de alguém que há 3 anos ouviu um chamado e foi atrás e agora está ali perdido dizendo: o sonho acabou, o sonho parou, o sonho morreu, a história terminou. É um não de alguém que não sabe mais o que fazer para dizer assim: aonde está Jesus? Mas Jesus, ele olha para aqueles homens e fala mais uma vez. E o interessante é isso: ouvir e discernir a voz de Deus. Ele diz para eles, e ele lhe disse: lançai do lado direito do barco e achareis. Lançar do lado? Por que não no esquerdo? Por que do direito? Para Jesus ia fazer diferença? Para Jesus ia fazer diferença, queridos? Mas o que ele quer ensinar é: lança do lado direito. Ou seja, a ordem é lançar do lado direito e achareis. É uma afirmação. Não existe aqui uma preposição, não, é uma afirmação. Lança a rede e achareis. Não é lança a rede talvez, lance a rede provavelmente, não, é lance a rede e achareis. A nossa dificuldade está em obedecer a voz dele, em obedecer aquilo que ele está pedindo. Se ele está dizendo que é lado direito, não adianta você ficar jogando do lado esquerdo, não adianta você ficar virando o barco de posição, não adianta você querer navegar mais a fundo, não adianta. A ordem é: aonde vocês estão, lance a rede do lado direito. Aí você fala: pastor, mas para Jesus é fácil, para Jesus é simples, para Jesus não tem dificuldade, não tem barreira, não tem limite. Amém, para Jesus não tem nada disso. Mas a maior preocupação dele é mudar e moldar as nossas vidas. A maior preocupação dele é que eu e você entendamos que ele é caminho, que ele é verdade e ele é vida. E se ele é caminho, eu tenho que andar por ele. Se ele é vida, eu tenho que buscar essa vida que vem dele. Se ele é verdade, eu tenho que partilhar as verdades que ele representa em minha vida. E ele disse: lança para o lado direito. E o texto vai dizer, para a gente terminar, que aqueles homens começam a puxar as redes. E a rede fica pesada, gente. E a mente deles, lembrando de 3 anos atrás, está vindo peixe. Está vindo peixe. Mas João, ele para. João, ele frisa, né? E o discípulo
a quem o Senhor amava, ele está falando dele mesmo, tá? Na terceira pessoa, dele mesmo. E o discípulo a quem o Senhor amava, olhou para Pedro e disse assim: é o Senhor. A dificuldade faz você ter visão embaçada. A dificuldade faz a sua visão ficar desfocada e você não consegue ter o foco e entender que Jesus está à sua frente. Jesus está te dando uma ordem. Jesus está te lançando uma palavra. E o texto vai dizer que quando Pedro ouve que era o Senhor, ele pega a sua capa, porque vai dizer que ele estava nu dentro do barco pescando. Você imagina como que esse Pedro estava, irmão? Ele pega a capa dele, joga sobre o corpo, se lança no mar e vai correndo ao encontro de Jesus. Mas o interessante de tudo isso que João confabula a Pedro é o Senhor. E pulou Pedro na água, os outros 6 ficou lá no barco, pastora Miriam. E eu gosto dessa parte, porque eu entendo, Alex, que alguém vai perceber que Jesus vai chegar. Vai perceber. Vai avisar quem está do lado. Fala para mim, por que João foi avisar Pedro que era o Senhor? Se ele viu, cara, se eu estou aqui, eu vejo Jesus ali, irmão, é aquela coisa. Não, eu ia sair correndo. Você está correndo por quê? Eu falar, Jesus chegou ali, estou indo ver ele. Não. Mas João, ele fala assim: Pedro, é o Senhor, cara. Porque ele sabia que Pedro estava querendo Jesus. Ele sabia que Pedro, quando se propôs a entrar naquele mar à noite, o maior desejo do coração dele era ver Jesus mais uma vez. Era estar diante de Jesus mais uma vez. E o texto vai dizer que ele pula e vai correndo, e aqueles homens ficam lá, a carrete cheia de peixe. Jesus chegou, o que eu faço? Jogo o peixe fora? Não, segura os peixes aí, não larga os peixes não. Jesus chegou, o que você vai fazer? O texto vai dizer que eles não conseguiam trazer a rede para dentro do barco, Ronaldo, porque a rede era pesada, eram muitos peixes, 6 cabas, não conseguiu puxar a rede para dentro do barco. O texto vai dizer que para não perder os peixes e chegar até Jesus, pastor, eles foram arrastando aquela rede para fora do mar, desceram do barquinho e foram puxando. O texto vai dizer que era raso, não era profundo, mas vem 6 homens puxando uma rede com 153 grandes peixes. Agora, puxar a rede para chegar até Jesus, puxar a rede para estar diante de Jesus. Eu não sei se Pedro abraçou, se Pedro chorou. Eu não sei se Pedro já foi pedindo perdão, foi se derramando, eu não sei. Eu só sei que quando chega o Pedro, chegam os outros discípulos, eles dão uma olhadinha meio que de lado assim. E o texto fala que já tinha ali pão, e tinha ali peixe. Se Jesus já tinha pão e já tinha peixe, por que ele está perguntando para aqueles homens se eles pescaram alguma coisa, ou se eles tinham algum alimento? Se Jesus já tem pão e peixe pronto, por que ele pergunta: o que você tem para me dar? Se Jesus já tem pão e peixe, por que ele te traz aqui hoje e pergunta: o que você tem para me dar? Ele já tem peixe, ele já tem pão. O que você tem para entregar a Jesus no momento em que Ele chega diante de você, depois de uma noite de trabalho, de uma noite que você está cansado, de uma noite que você está sem esperança, e te pergunta: o que você tem aí? Eles chegam na praia, arrastando a rede com os peixes. Quando eles chegam perto, viram ali as brasas, os peixes, o pão.
Mas a palavra que Jesus lança não é pode comer, pode sentar aí e comer peixe, pode comer pão. Vocês ficaram a noite toda no mar, vocês estão com fome. Não. A palavra que Jesus lança é: aonde estão os peixes que vocês apanharam? Porque o importante para Jesus é saber até onde vai a tua fidelidade com Ele. Porque o importante para Jesus é saber até onde você está disposto a obedecer uma ordem dEle. O importante para Jesus é saber o que você tem a sacrificar para entregar a Ele, mediante a uma ordem que Ele lança sobre a sua vida. Aonde estão os peixes que vocês apanharam? O texto vai dizer que Pedro, ele sai de perto de Jesus, ele puxa a rede para a terra e faz ali a contagem de 153 grandes peixes. E apesar de serem tantos, João faz questão de enfatizar que a rede não se rompeu. Aí eu pergunto, por que João vai enfatizar que a rede não se rompeu? Talvez para eles, na ótica deles, aquela rede fosse muito pequena para aquela quantidade de peixes. Talvez para sua ótica, obedecer a uma ordem de Deus não é normal, porque isso parece improvável. Mas Jesus te traz aqui hoje para dizer uma coisa a você: o sonho não acabou. Aqueles homens poderiam estar pensando ali no seu íntimo: acabou, depois de 3 anos tudo acabou. Mas Jesus aparece pela terceira vez para dizer a eles: o sonho não acabou. Porque depois que Jesus mostra e Ele chama eles então para jantar, Ele chama Pedro de canto. Não foi para brigar com Pedro. Talvez Pedro estivesse ali pensando: agora ele vai me pegar, Alex. Ele falou que eu ia negar, eu neguei mesmo. Ele falou que eu ia virar as costas, eu virei mesmo. Ele falou que eu ia abandonar, eu abandonei mesmo. E talvez o nosso maior medo é esse, quando queremos nos colocar diante de Jesus. Erramos com Jesus, falhamos com Jesus, deixamos a Jesus, renunciamos a Jesus, negamos a Jesus, e ficamos preocupados achando que quando Jesus aparece novamente diante de nós para um reencontro, Ele vai ficar jogando na nossa cara. Não. O texto vai dizer que Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Ele já podia começar a dar desculpa ali. Senhor, se eu não nego, eu morro. Se eu não nego, eu ia preso junto, eu ia estar lá do lado do Senhor. Mas não. Pedro sabia quem era Jesus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Quando Jesus pergunta para ele: Pedro, você me ama? Ele diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus olha para ele e fala: então apacenta as minhas ovelhas. Você viu que os peixes lá atrás estão virando ovelha aqui na frente. Porque o pescador de peixe agora ele vai passar a apacentar ovelhas, porque no reino de Deus, querido, existe promoções, existem
situações que vão fazer você gerar, situações que vão fazer você mudar. Ah, mas eu já aceitei Jesus, eu já me batizei, estou lendo a Bíblia. Aí Jesus fala assim: então está na hora de você evangelizar alguém. Aí você fala: então, mas agora eu estou evangelizando, eu estou visitando, eu estou fazendo isso, eu estou fazendo aquilo. Aí Jesus fala: então é agora de você se colocar como intercessor na vida de alguém. Aí você vai falar: tá, eu já estou intercedendo, eu já estou fazendo tantas coisas, Aí Jesus fala assim: ah, é? Então agora você volta lá no começo e começa a refazer tudo de novo. Evangeliza mais, ora mais, consagra mais, busca mais, porque o processo é esse. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, você me ama, pela segunda vez. Pedro mais uma vez olha para Jesus e fala: Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Jesus não tem outra coisa para te falar, querido. Jesus não tem outra palavra para te falar. Às vezes você vem querendo buscar outras coisas, ouvir outras coisas. O que Jesus tem a você é: apacenta as minhas ovelhas. Aí Jesus pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Se eu fosse Pedro, eu já ia estar chorando. Está chorando. Aí Pedro agora ele: Senhor, mais do que ninguém. Ele podia olhar para Jesus e falar assim: ó, eu não sei o que João está pensando ali, eu não sei o que Tiago está pensando, não sei o que André está pensando, eu não sei o que Dídimo está pensando, mas o Senhor, mais do que qualquer um deles aí, sabes que eu te amo. Aí ele olha para Pedro e fala: então, Pedro, apacenta as minhas ovelhas. O sonho de Deus não terminou para você. O projeto de Deus não terminou ainda para você. O que Ele quer de você é isso: sinceridade. Tu me amas? Então apacenta as ovelhas dele. Ah, mas não interessa o que estão pensando, não interessa o que estão achando. O Senhor, mais do que ninguém, sabe o quanto você que está aqui nessa noite o ama. E Ele pede a você isso hoje: volte ao lugar das suas maiores experiências comigo. Porque quando você entender, quando nós entendemos que nunca será pela nossa força, sempre será pela provisão de Deus. Ouça a voz dele, permita que o Espírito Santo dele fale no seu coração, que você será gerado e guiado a uma vida de vitórias, uma vida de conquistas, mediante a palavra de Deus. Você pode ficar em pé, querido? Eu quero orar com você.
Eu não sei o tipo de oração que você vai fazer agora, mas eu sei que Deus, Ele ouve a sua oração. Eu não sei se você está aqui como um Pedro, talvez achando que o projeto acabou, talvez achando que sozinho você não tem mais direção. Mas eu quero te dizer de uma forma redundante que você não está sozinho. Nós lemos aqui no versículo de número 2 que estavam juntos. Unidade, propósito, comunhão. E você está aqui nessa noite junto a um corpo de Cristo. Pessoas que não vêm aqui buscar apenas para eles, mas vêm aqui entendendo que se você vai pescar, eles também vão com você. Se você vai à guerra, eles também irão com você. E agora você vai orar, então agora também eles irão orar com vocês. Que você possa colocar diante de Deus a sua sinceridade nessa hora e dizer a Deus: Senhor, Tu mais que ninguém sabes o que eu preciso para essa noite. Tu mais que ninguém sabe qual tem sido a minha oração. Tu mais do que ninguém sabes. Pai, eu quero te louvar, eu quero te agradecer, porque o Senhor é santo, o Senhor é justo e verdadeiro. E ó Deus, os teus filhos estão aqui reunidos nessa noite, Pai, porque nós queremos encontrar contigo, ó Pai. Eu não sei o propósito ou o desejo do coração do seu filho nessa hora, mas como corpo, como igreja de Cristo, como família reunida, nós oramos aqui, Pai, e concordamos em uma coisa: o Senhor nos céus, mais do que ninguém, ó Pai, sabe qual é o desejo do nosso coração aqui nessa noite. Então eu rogo a Ti nessa hora, Espírito Santo de Deus, que esse homem, essa mulher, esse jovem, essa jovem, esse adolescente que se faz presente aqui nessa casa de oração, o Senhor, ó Deus, venha envolvê-lo com Tua glória, venha envolvê-lo com Teu poder. O Senhor possa tratar agora o coração dele, o coração dela, a mente dele, a mente dela, ó Pai, e tirar, Senhor, todo o sentimento de culpa, tirar, ó Pai, todo o medo, tirar, ó Deus, toda a insegurança, tirar, ó Pai, toda a incerteza, toda a dúvida, ó Pai, que em nome de Jesus, que a fé nos leve aos lugares de maiores experiências contigo. Porque, ó Deus, os seus filhos, a Tua igreja, ela anseia em ouvir a Tua voz. A Tua igreja, ela anseia em receber um toque Seu, um abraço Seu, Pai. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti nessa hora, pelo poder que há no nome de Jesus, que o Senhor venha repreender toda barreira maligna. O Senhor, em nome de Jesus, venha colocar por terra, Deus, toda cilada maligna, todo aquilo que Satanás está lançando sobre a mente, sobre o coração, sobre o intelecto agora dos seus filhos, que caia por terra pelo poder do nome de Jesus. E que os seus filhos, eles possam voltar ao lugar, eles possam voltar ao lugar, eles possam voltar ao lugar, e eles hoje, a partir dessa noite, voltem a ter experiências com os céus, e que o teu nome,
Ele continue sendo glorificado e exaltado, porque o Senhor nos chama para apacentarmos, apacentar. Então, Senhor, venha com a tua capacidade, venha, Senhor, com teu poder e guie as nossas vidas para a honra, glória e louvor do teu nome, que é santo. E você que crê nessa palavra, aplauda Jesus. Aleluia. Que Deus abençoe sua vida, querido. Que Deus abençoe sua casa. E você possa crer que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira sobre a sua vida, em nome de Jesus.